A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 200 da nossa leitura anual. Fique conosco, amém? Bom, amados, nós estamos concluindo hoje o livro de Eclesiastes. Nós já lemos uma boa porção da Bíblia Sagrada, já percorremos aí uma boa parte dela. A nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 9 até o capítulo de número 12, amém? Se organize durante o seu dia, sua manhã, sua tarde, eu não sei qual horário é melhor para você, né? Mas é muito importante que você leia, medite, aplique na sua vida e para que Deus possa te abençoar, amém? O nosso texto devocional é o capítulo 12, o verso 13, que diz assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Amém? Bom, nós vimos ontem a meditação de como o ser humano, né, muitas das vezes valoriza mal as coisas que tem na sua vida. Coisas que ela deveria dar valor, o ser humano às vezes não dá. E o que muitas das vezes ele não deveria dar valor, ele dá um valor excessivo. E uma dessas coisas, por exemplo, é o trabalho, né? Deus quer que nós trabalhemos, Deus quer que nós nos esforcemos, nós precisamos fazer isso. Porém, o próprio trabalho não pode nos roubar das nossas alegrias e dos nossos prazeres. Amém? Na nossa porção de hoje, lá no capítulo 9, o escritor ele vai falar para nós que nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos na nossa vida para nos alegrarmos, para nos satisfazermos com o fruto do nosso trabalho e com a nossa própria família, né? Ele também diz que todo o trabalho que vier nas nossas mãos e a gente tendo forças para concluir e para executar, nós devemos nos esforçar e fazê-lo, né? Muitas das vezes o Senhor coloca trabalhos, responsabilidades nas nossas mãos e nós não nos aplicamos a esses trabalhos. E é importante que nós venhamos nos aplicar a eles, porque se Deus nos deu nas nossas mãos, é porque nós temos condições e habilidades para poder concluí-los, né? No capítulo de número 9, ainda o verso 18, tem um ensinamento extremamente importante, que diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Então, ou seja, é melhor nós procurarmos estratégias para resolver os problemas, é melhor nós procurarmos recursos para resolver as nossas diferenças, do que entrar em conflitos, em brigas e discussões. Depois ele diz: porém, ou mas, um só pecador destrói muitas coisas boas. Então, muitas das vezes, nós vemos que há um esforço dos sábios em não guerrear, em não gerar discussões, em não gerar contendas. Mas aí entra uma única pessoa que ama viver na prática do pecado, e essa pessoa consegue destruir muitas outras vidas e muitas coisas boas que os justos edificaram antes, né? Então, um pecador não corrigido, não exortado, pode ser um problema para a sociedade e para muitas outras pessoas. E nós vemos isso, por exemplo, quando uma pessoa é dominada por um vício. Ela não percebe que ela não está fazendo mal somente para ela, mas geralmente ela faz mal para outras pessoas, como por exemplo quem faz o uso de drogas ilícitas. Não sofre somente ele que usa drogas, mas os amigos, os parentes, a mãe, o pai, às vezes até mesmo os filhos, né? Sofrem juntamente com aquele pecador incontrolável. Bom, o capítulo 11, ele vai falar para nós sobre o poder das nossas ações. Nós vimos isso muito lá em Provérbios e temos visto isso em Eclesiastes também, que as nossas atitudes refletem ou
elas devolvem para nós o resultado daquilo que nós estamos plantando. Então, lá no capítulo 11, verso 1, diz assim: lance o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Então, esse escritor está falando para nós que nós devemos aprender a semear ou abençoar a vida de outras pessoas. Por quê? Quando você faz isso, é como se você estivesse plantando uma planta. E mais tarde, somos nós que vamos precisar de ajuda. Ou em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar de ajuda. E aquela pessoa que nós ajudamos pode ser futuramente o canal de bênção de Deus nas nossas vidas. Ou essa pessoa talvez não vá ter condição de nos abençoar, mas através daquela pessoa ou da semente que você lançou sobre aquela pessoa, Deus irá usar outras pessoas para poder te socorrer e te ajudar. Então é muito importante semear na vida dos outros para que nós possamos ter o que colher amanhã, né? Por outro lado, o escritor mostra para nós a consequência de quem é omisso na semeadura, porque ele diz assim no verso 4: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Ele está querendo dizer assim: olha, tem pessoas que ficam olhando muitas circunstâncias, as situações ao redor, e nunca faz nada, tanto pela vida dos outros quanto pela sua própria vida. E, infelizmente, essa pessoa que fica olhando para as circunstâncias, para os problemas, ela vai ter dificuldade com as suas colheitas, porque quem não planta, não colhe, né? Ele vai encerrar o capítulo 11 falando sobre a mocidade. Lembra que o livro de Eclesiastes, ele vai trabalhar principalmente o problema da vaidade, né? Da inutilidade, das coisas vãs da vida. E a mocidade, no caso a juventude, a adolescência, é uma delas. Não que você não vai tirar nada de proveitoso na sua mocidade, mas 90% ou 70% da juventude, da mocidade, é vaidade. É nessa idade, geralmente, que nós nos tornamos arrogantes, que nós achamos que não dependemos de ninguém, que não precisamos da ajuda das outras pessoas. É nessa idade que nós achamos que estamos sempre certos, sempre corretos, que todos ao nosso redor estão errados, principalmente aqueles que querem nos aconselhar ou nos instruir alguma coisa, né? Então, é a época que nós tomamos decisões erradas, que nós cometemos coisas erradas e não pensamos nas consequências que as nossas atitudes irão nos trazer. E ele diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Anda nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Observa que o escritor, ele não proibiu o jovem de fazer aquilo que ele deseja. Ele disse: não, se você quiser fazer, vai e faz, aproveita a sua vida, aproveita a sua juventude, né? Mas o versículo não acaba aí. Ele diz assim: saiba, porém, o quê? Que de todas as coisas Deus lhe pedirá contas. Então existe aí uma mentira nas igrejas, que a igreja proíbe, que a igreja não deixa, que Deus não quer que eu faça. Não, Deus não está te proibindo de nada. A igreja não proíbe ninguém de nada. Porém, a igreja é um canal, assim como a Bíblia é um canal, como o pregador é um canal, como o líder é um canal de Deus, para dizer para você que todas as suas obras terão consequências. Então nós não proibimos ninguém de nada, nós apenas alertamos as pessoas. É o Espírito de Deus que está dentro da pessoa que está tentando convencer ela de não cometer pecados. Então você que é jovem, você tem liberdade para fazer o que você quiser. Nem Deus, nem a Bíblia, nem a igreja te proíbe de nada. Eles apenas te alertam que todas as suas ações terão consequências, certo? Então ele vai dizer no verso 10: afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades, ou seja, são inúteis ou passageiras, né? São coisas rápidas.
Lá no capítulo 12, ele dá um conselho para o jovem. Ele diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você dirá: não tenho neles prazer. Então, ou seja, enquanto você é jovem, você é moço, você é moça, você tem muita energia para gastar. Dedique essa energia em servir a Deus, em buscar a Deus, em clamar o nome do Senhor, em pregar, em cantar, em evangelizar as pessoas. Porque quando você ganhar uma certa idade, você vai desejar fazer essas obras e você não vai ter a força e o vigor que você talvez tenha hoje que está me assistindo. E eu não estou falando aqui para os jovens de 15, 16 anos apenas, 19. Para qualquer pessoa que tem saúde, que tenha força, aproveite a sua saúde e vai servir a Deus. Amém? Lembra do teu Deus enquanto você tem oportunidade. Mas o texto que nós lemos para o nosso devocional, que é o capítulo 12 e o verso 13, diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é essa. Então, de todo esse livro, nós temos um aprendizado principal. Qual é o aprendizado principal do livro de Eclesiastes? O que realmente vale a pena nessa vida é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, você quer aproveitar ao máximo a sua vida? Não é fazendo coisas erradas que você vai conseguir isso. É temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Muitas das vezes nós vemos as pessoas que não têm o costume de ir na igreja, ou que estão afastadas da igreja, de falarem assim para aqueles que frequentam: olha, não faz isso não, porque você é crente. Não faz isso não, porque você é católico. Não faz isso não, você é cristão, você não pode. E esse versículo vem colocar por terra essa mentira. Não é somente o crente ou o católico que não pode fazer isso ou aquilo. Nenhum homem pode, porque é dever de todos os homens guardar o mandamento de Deus e temer a Deus. Olha aí o que o versículo 13 diz: de tudo o que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde seus mandamentos. Por quê? Porque isso é dever de cada pessoa. Então, todas as pessoas no mundo devem temer a Deus e todas as pessoas no mundo devem guardar seus mandamentos. Por quê? Porque todas as pessoas no mundo são criadas por Deus e por isso devem a Deus o seu temor, a sua devoção e a sua adoração. Amém? E por que mais as pessoas devem fazer isso? Porque o verso 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que esse livro termina dizendo? Ele termina dizendo o assunto mais importante do final de todos os tempos, que é quando o Senhor Jesus vier em nuvens, com poder e grande glória, ele irá julgar todos os homens. E todos nós seremos julgados pelas nossas obras, até aquelas obras que ninguém sabe que nós fazemos ou fizemos ou faremos. Deus saberá e ele nos julgará segundo todas elas. Então, se tem uma decisão importante que nós podemos tomar hoje, é de temer a Deus e de buscar guardar os seus mandamentos. Amém? Lembre-se, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore juntamente comigo. Senhor nosso Deus, é nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos e te glorificamos por tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que o Senhor irá fazer. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas e nos abençoa, Pai. Talvez tenhamos dificuldades em alguns pontos da nossa vida, como o escritor de Eclesiastes tem nos mostrado. Talvez temos investido muito tempo em coisas que são vãs, em coisas que não têm grande valor. E temos dedicado pouco tempo naquilo que realmente importa, como, por exemplo, em temer o Senhor e guardar os seus mandamentos, em valorizar a família, o lar. Que o Senhor possa nos capacitar nessa manhã, que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, para que nós possamos te servir e te buscar com
tudo que nós temos e com tudo o que o Senhor nos tem dado graças e condições. Que o Senhor nos abençoe e seja conosco, não somente hoje, mas para tudo o sempre. Amém. Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, compartilhe esse vídeo com alguém que precise dessa palavra, né? E se você quer continuar estudando conosco, se inscreva no canal, ativa o sino, assim todas as manhãs você poderá estar aqui conosco buscando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.